Porque agora é pauta para o próximo assunto. Falávamos agora há pouco da questão da pandemia, da questão de coronavírus, mas não podemos esquecer que estamos sim num ano político. Teremos eleições municipais neste 2020, Congresso Nacional e Senado Federal, não Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, ou seja, o Congresso Nacional essa semana definiu as regras e é sobre isso que a gente vai conversar agora com Alexandre Palmar, com o nosso próximo convidado nesta manhã. 10h49, Palmar. Justamente, Moacir, a pauta agora é política, a pauta agora é novo calendário eleitoral. Como você disse, o Congresso Nacional aprovou nesta semana a proposta de emenda à Constituição, as chamadas PECs, né? No caso foi a PEC 18/2020, que adiou ou que adia as eleições municipais deste ano por conta da pandemia da Covid-19. A votação, como a gente sabe, ela ocorre sempre em primeiro turno no mês de outubro. Devido agora a esse adiamento, ela ocorrerá em novembro, mais especificamente no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro, nas cidades que têm segundo turno. Com esse adiamento da votação, puxa também todo o calendário eleitoral, Moacir, para frente, né? Inclusive as regras para propaganda eleitoral. Então, as regras para propaganda eleitoral, elas têm todo como eu posso te dizer, um sistema específico, né, para a questão de propaganda política. E para falar sobre esse assunto, mas com foco na campanha eleitoral antecipada, né, porque tem muita gente já querendo colocar, não está se aguentando, né, os pré-candidatos não estão se aguentando, já estão querendo colocar a campanha na rua, né, ou nas redes sociais, na internet, e isso não pode ainda. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Frederico Rafael Martins de Almeida. Ele é professor universitário e conselheiro da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, do TRE Paraná, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele vai falar para a gente o que pode, o que não pode, enfim, vai tirar todas as dúvidas sobre esse processo. Frederico, muito bom dia, seja bem-vindo e obrigado por atender nosso pedido. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio. Fico muito feliz pelo convite, honrado nesse momento trazer para vocês algumas informações, dúvidas e dizer para vocês o seguinte: hoje é um momento que nós vivemos muito mais dúvidas do que certezas. O direito eleitoral, nós que já fazemos parte do direito eleitoral aqui, eu estou há mais de 15 anos nessa área como professor, cursos independentes e tudo mais que a gente em geral fala que o direito eleitoral é o seguinte, Alexandre, é como você olhar para a nuvem agora e dizer para a nuvem, como é que estão essas nuvens? Você olha para o céu, ela está de um jeito. Você virou de costas, 5 minutos depois, tudo mudou. Então a legislação eleitoral, ela tende a ser um pouco mais aberta nesse sentido, mas nós temos algumas linhas mestras que a gente pode estabelecer aqui, pode esclarecer a todos os ouvintes com relação a isso. Eu estou aqui à inteira disposição. Maravilha, obrigado. E antes de a gente esclarecer essas dúvidas sobre a legislação eleitoral, eu queria que você falasse então de como está o clima aí, né? O Moacir apresentou, para contextualizar também nosso ouvinte, nosso seguidor aí. Você não está aqui em Foz do Iguaçu, né? Você está nos atendendo à distância, né? De onde você está? Isso, o que acontece hoje? Eu acho maravilhoso essa situação relacionada às novas tecnologias, né? Hoje faz com que a gente possa fazer uma série de coisas independentemente de onde a gente está. Eu estava até brincando com vocês aí. Eu estou com a minha família deslocada da região de Curitiba, então a gente está fora da região de Curitiba, e aí quando a gente coloca fora a região de Curitiba, a gente leva o escritório todo junto. Então eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou fora de Curitiba para poder fazer esse trabalho com vocês. É muito, muito bacana isso, que eu acho que é uma novidade. Tá frio, hein? Oi? E tá frio? Não, aqui tá tranquilo, tá tranquilo, dá para ficar tranquilo. Maravilha, então vamos lá. Frederico, a respeito da legislação eleitoral, né? Vamos situar um pouco primeiro essa questão do calendário eleitoral, né? Do adiamento do calendário. Com esse adiamento, né? Com esse novo calendário eleitoral, como é que ficou a questão da campanha eleitoral? Quais são as datas permitidas para a campanha eleitoral?
Vamos lá. O que é importante que todo mundo conheça? E assim, eu sou um professor, apesar de ser professor universitário, eu tenho vários cursos, depois se vocês quiserem me acompanhar, pode me adicionar lá na rede social, que eu trato muito do direito eleitoral voltado à prática, que é o quê? É feito para os candidatos, para os advogados, para aqueles que assessoram os candidatos, é aquilo que eles precisam conhecer no dia a dia. Então, eu queria trazer hoje, já o meu combinado aqui com vocês é trazer hoje informações relevantes e que realmente possam fazer diferença para vocês. A primeira coisa é que o Congresso Nacional mudou a data das eleições. O fato de ter mudado a data das eleições lá para o dia 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo turno, a gente teve também certamente mudanças que impactaram no calendário eleitoral. O que é o calendário eleitoral para aqueles que estão aí me assistindo e já estão acostumados? O calendário eleitoral, ele diz respeito a normas relacionadas ao processo eleitoral para que cada uma das etapas seja cumpridas para que o candidato possa ser efetivamente participar do processo. A corrida eleitoral é mais ou menos como você vai fazer uma inscrição num concurso público, quando você vai fazer qualquer situação que você precisa cumprir determinados requisitos, Alexandre. Então, quando a gente fala em calendário eleitoral, existem datas e requisitos que devem ser observados. O primeiro deles que já mudou, e eu quero trazer aqui para vocês, antes de falar especificamente da propaganda, mas eu gostaria de lembrar a respeito de vocês, é que a gente mudou. A data do registro de candidatura era prazo máximo 15 de agosto e agora ficou para 26 de setembro. Então, o que acontece? 26 de setembro é uma data muito forte para todos vocês. Significa que é aquele momento em que você faz o pedido do registro de candidatura. E agora, respondendo um pouco para você a respeito disso. Quando a gente fala em registro de candidatura, o que quer dizer registro de candidatura? A partir do momento em que você faz o seu registro, você é candidato. Por motivos óbvios, se você só é candidato quando você faz o seu registro, tudo antes do período do registro, você ainda não é candidato. Você é o que a gente chama, e todos que estão nos ouvindo, que já estão aí na militância política, sabem que você é o chamado pré-candidato. E o pré-candidato, ele não sendo candidato, ele tem um regime jurídico, ele tem outros tipos de obrigações diversas daquele que é candidato. Então, o que acontece nesse primeiro momento? Quando a gente fala em registro de candidatura, é importante a gente compreender com relação a isso, a partir do registro de candidatura é que aí começam as propagandas oficiais em que o sujeito pode fazer aquilo que a gente chama, que é o pedido explícito de voto, que é pedir o voto. Antes, Alexandre, antes de fazer o seu registro, vamos imaginar a seguinte hipótese, para ficar bem claro. Será que eu, Frederico, eu posso me candidatar, eu posso pedir o meu pedido fazer um pedido de registro de candidatura para prefeito de Foz do Iguaçu? Será que eu poderia? Poderia ou não? Será que acho que eu consigo fazer o pedido ou não, Alexandre? O que você acha? Especificamente, usando o teu exemplo de não sendo morador de Foz do Iguaçu, com título eleitoral de outra cidade, não sei se seria nesse aspecto a tua pergunta. Isso, é uma brincadeira que eu quero dizer para vocês entenderem. A tua resposta está correta, mas veja só, eu posso fazer o meu pedido. Isso não quer dizer se o meu pedido vai ser deferido, correto? Então, o que acontece? Qualquer um pode se pedir o registro. Uma criança de 15 anos pode. Então, até o momento do registro de candidatura, todo mundo supostamente é candidato. Você pode ter uma inelegibilidade, você pode ter uma condenação criminal, você pode fazer campanha, conversar, né? Campanha não pode, mas você pode conversar que você quer ser candidato até de dentro da cadeia, vamos imaginar. Agora, será que você vai conseguir fazer o seu registro? Aí é outra situação. Então, primeiro, para deixar essa diferença. Então, só é candidato depois do pedido do registro. Anteriormente a isso, você tem pré-candidaturas, ou seja, são pessoas que estão trabalhando o seu nome, que estão participando do debate eleitoral, buscando o quê? Colocar suas ideias, algumas situações relacionadas ao que ele eventualmente faria se ele fosse eleito. Aí o que o direito eleitoral fez, Alexandre, e todos que estão me ouvindo? E aí esse é o parâmetro para a gente ver, primeiro parâmetro para a gente ver se uma coisa está certa ou se está errada. O direito eleitoral ele existe para buscar o equilíbrio do processo eleitoral. Antigamente, vou falar antigamente, tá, Alexandre? Antigamente, não é hoje não. O pessoal distribuía cesta básica, distribuía dentadura, distribuía presentes, fazia churrasco. Hoje não está acontecendo isso não.
acontecendo, tá? Faz de conta que não está acontecendo, né? Não acontece aí não, né? Imagino que não, né? Fazia churrasco, trocava por um emprego, dizia, olha, se você votar em mim, eu vou te dar um cargo comissionado na prefeitura. Tá, isso não acontece mais. Vamos imaginar, né, que eventualmente isso acontecesse. Qual que é o grande problema disso tudo? O grande problema, a legislação ela veio para criar um equilíbrio, porque se não tivesse a legislação, por óbvio, Alexandre, quem tivesse mais dinheiro ia trocar por mais cesta básica, ia trocar por mais dentadura, ia prometer mais cargos na prefeitura. E aí o que existe a legislação? Para proteger esse equilíbrio. Ah, Frederico, mas isso aí não acontece na prática. Não acontece 100%, mas a busca do processo eleitoral é esse equilíbrio. Então vamos partir do princípio que a ideia da eleição é que todos possam concorrer em igualdade. E aí existem os mecanismos para isso. Então vamos imaginar que você está ainda no período da pré-campanha. O que é o período da pré-campanha? É o período em que você ainda não foi escolhido na convenção partidária e não fez o seu registro. Então é mais ou menos como eu estou falando. Nesse momento eu posso ser pré-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Só que eu só posso dizer que eu sou candidato quando eu fizer o meu registro. E aí a legislação dividiu. Pode falar, tem dúvida? Não, a minha dúvida é a seguinte, mas aí, sendo pré-candidato, né, como caracterizar a abordagem que pode ser feita, né, e como caracterizar as formas, né, inclusive levando em conta a própria questão do poder econômico. Jóia, bem importante isso. A ideia é isso aí, é esse equilíbrio do poder econômico, do poder político, para buscar a igualdade de condições. A legislação, infelizmente, ela não define o que configura propaganda eleitoral antecipada. Ela poderia colocar propaganda eleitoral antecipada, fazer A, B, C, D e E, mas propositadamente ou não, a legislação não colocou isso. Então, o que ela define? Ela define algumas pequenas situações que já nos dão algumas pistas. A primeira delas, e que todo mundo já sabe, que é o pedido explícito de voto. Então, não pode dizer, eu sou candidato, por motivos óbvios, como eu disse lá. Então, você não pode pedir o voto expressamente. Aí, o que ele fala para você também? Você não pode fazer a menção à pretensa candidatura, eventualmente, você dizer que você é candidato. O que você pode fazer? Você tem alguns atos que você pode, na legislação, se utilizar dele para dizer, por exemplo, caso eu seja escolhido na convenção partidária, é isso que eu quero eventualmente fazer quando eu for candidato. Aí você tem algumas proibições específicas, proibições, por exemplo, que seja nesse caso, você falar que votem em você, mas você pode, por exemplo, pedir apoio político, você pode dizer eventualmente e divulgar que você é pré-candidato. A segunda dica maior, primeiro, não pode pedir explícito, mas falando para vocês aí tomarem o cuidado, é o quê? São os gastos de campanha. Como não temos campanha agora, como somos todos pré-candidatos e nós estamos no momento de colocar o nosso nome, que eu estou dizendo, é o apoio político, é falar sobre as suas ideias, você nesse momento, você não pode ter gasto nenhum. Mais uma vez eu digo, é o equilíbrio. Vamos imaginar a seguinte hipótese, alguém coloca lá no Facebook dele as atividades que a pessoa está participando, não está fazendo o pedido explícito de voto, mas começa a patrocinar. Opa, já vou dar um exemplo prático aqui. O patrocínio no Facebook, por exemplo, para quem não conhece ou para quem conhece, é aquele mecanismo que você entra no Facebook e paga para o Facebook fazer aquela tua postagem chegar a mais pessoas do que outras. Aí eu te pergunto, Alexandre, essas pessoas que estão utilizando do Facebook para eventualmente fazer chegar em mais pessoas o seu trabalho, aquilo que você está fazendo de uma forma espontânea, será que elas já não estão abusando do poder econômico antes do registro? Nesse momento, eles não são candidatos. Mas no momento do registro de candidatura, vamos imaginar, e aqui já fica a dica para quem está me ouvindo aqui, vamos imaginar, se você começa a perceber que as postagens daquele determinado candidato, elas são extremamente patrocinadas, tem patrocínio em tudo quanto é coisa que ele está fazendo, e como você começa a perceber que algo está fora do normal, algo está sendo feito em tudo, junta aquilo, por exemplo, e lá no pedido do registro de candidatura, ou eventualmente posteriormente, você pode alegar abuso do poder econômico. O que pode acontecer, Alexandre, é o sujeito eventualmente caçar, mesmo que ele ganhe, caçar o registro ou caçar o diploma. Eu vou te dar alguns exemplos, Frederico.
aleatórios, né? São reais, daqui de Foz do Iguaçu, mas para a gente entender aquilo que a gente está vivendo hoje, com base no cenário daqui da cidade. Outdoor, por exemplo, né? Outdoor, Foz do Iguaçu fez aniversário faz pouco tempo. Fez aniversário agora, dia 10 de junho. Algumas pessoas daqui da cidade, nitidamente pré-candidatos, espalharam outdoor para tudo que é canto, né? Em grande quantidade. Impulsionamento de Facebook, a mesma situação. Pessoas conhecidas da sociedade, já se apresentadas como pré-candidatas, com o seu conteúdo a todo momento nos perfis de Foz do Iguaçu, porque ele está impulsionando, direcionado para Foz do Iguaçu. Envios de mensagem de WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp restringiu lá, acho que só envia de 1 em 1 agora, se eu não estou enganado. Mas não sei como consegue inundar os telefones, os WhatsApps de Foz do Iguaçu, obviamente utilizando ferramentas de envio em massa. Sem falar em atitudes até mais agressivas, como inserir as pessoas em grupo de WhatsApp. Enfim, é uma série de situações que tem ocorrido aqui na cidade. Isso caracteriza abuso? Isso é legal? Isso é ilegal? Lá, vamos explicar cada uma dessas situações aí. Com relação ao impulsionamento no Facebook, já para poder falar para vocês e dar a pista aqui do que acontece. O impulsionamento no Facebook, ele será permitido durante a campanha eleitoral. Mas na campanha eleitoral, vamos imaginar que o candidato X, ele quer impulsionar e o impulsionamento ele é pago. O candidato quer pagar. É a primeira vez que vai acontecer isso nas eleições municipais. Ele quer pagar. Como é que vai funcionar, Alexandre? Aquele impulsionamento normal que a gente faz, o que acontece? Sai o impulsionamento e vem escrito assim, patrocinado. Lembra? Sai aquele patrocinado. Quando a gente tiver a campanha esse ano, vai ser diferente. A partir do registro de candidatura, quem quiser impulsionar, ele vai ter que entrar no sistema do Facebook, vai ter que demonstrar que ele fez o pedido do registro, ele faz essa demonstração para o Facebook e o Facebook vai mandar esse post dele patrocinado, mas vai escrever diferente. Propaganda política patrocinado. Ele vai ter lá, eleições 2020, o Facebook ainda não decidiu como que ele vai escrever, mas ele vai deixar bem claro que aquilo é uma propaganda eleitoral paga. Aí eu te pergunto, será que essas pessoas que estão se utilizando com muito dinheiro, com muito impulsionamento em período anterior, o patrocínio feito de forma ordinária, estão fazendo de forma correta? Eu vejo isso como extremamente perigoso. Porque vamos imaginar que, como você está falando aí, em massa mandando isso para o Facebook e pagando os patrocínios e falando a respeito daquelas suas plataformas de pessoas que são sabiamente pré-candidatas. Será que eles não estão já fazendo um abuso do poder econômico? Será quem é que está pagando por esse patrocínio? Será que não cabe aqui o Ministério Público, aqueles que já estão observando o processo, já verificar se não é o caso de, nesse momento, já algum tipo de situação de propaganda irregular? Vejo isso com muita reserva, porque se a gente tem uma regra bem específica no período da eleição, no período anterior à eleição, onde não se sabe a fonte do dinheiro e quanto está sendo gasto, é muito fácil você comprovar juridicamente que isso é uma propaganda irregular. E diria mais, os valores são altíssimos das multas, chegam de 5 até a 100 mil reais a depender da situação. Então, o Facebook, muito cuidado nesse sentido, tá? Com relação aos outdoors, o TSE proibiu a utilização do outdoor. Aliás, a legislação eleitoral é extremamente restritiva de propagandas em bens particulares. Vocês devem lembrar bem, tinha uma época que poderia pintar muro, outra época podia usar camiseta, outra época podia dar brinde, isso era até bacana, a gente guardava aquela camiseta, né, Alexandre, e depois ficava usando como pijama, assim. Então a gente usa, eu tinha bastante daquilo. Isso configura o que a legislação chama de vantagem ao eleitor. Então acabou esse tipo de situação. Pois bem, o outdoor era um dos últimos a legislação eleitoral a aceitar. Agora a legislação eleitoral proibiu propaganda política no outdoor. Por quê? Por motivos óbvios, né? Aí o abuso do poder econômico, a quem tivesse mais dinheiro conseguiria ter acesso aos outdoors e aquele que não tivesse e que não podia ter a sua exposição ia utilizar. Pois bem, então, partindo do princípio que o outdoor é proibido, nós temos algumas exceções que são permitidas na legislação. No caso, é bem esse exemplo que você falou, aniversário da cidade.
jurisprudência entende que aniversário da cidade pode, eventualmente, alguém colocar lá o outdoor e dar os parabéns para a cidade, dizendo ali uma mensagem de felicitação, claro, desde que não haja o pedido explícito de voto ou menção à pretensa candidatura. Mas qual é o problema, Alexandre? Mais uma vez aqui, que é o que eu falei lá no meu início, é sempre esse abuso, a proporcionalidade disso tudo. Eu coloquei 1, 2, 3, 10, 20 outdoors numa cidade, a depender da situação, ou nos locais onde estejam colocados. Será que, contando ali a parte central de Foz do Iguaçu, você colocar 20 outdoors, não seria um exagero? Se for um exagero, se for um abuso, cabe também a reprimenda do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele está utilizando uma exceção da regra para eventualmente abusar do poder dele. Então, é muito tênue a linha, tá? Eu não tenho condição, e nem ninguém teria condição de ser honestamente intelectual, dizer para você, não, isso pode 100%, não pode. Até porque no direito eleitoral a gente fala em abuso. E quando a gente fala em abuso, a gente trata um outro tema que a gente chama de gravidade, Alexandre. Então, quando a gente fala assim, tal situação tem que ser grave o suficiente para, eventualmente, atingir o processo eleitoral. E isso, a gravidade, ela é um pouco mais subjetiva. Agora, se você tem uma cidade que tem lá, na cidade, os melhores outdoors da cidade somam 20, para mim, me parece muito óbvio que isso é um abuso. Cabe já uma reprimenda através do Poder de Polícia, pode ser movimentado o Ministério Público, eventualmente, e o Poder Judiciário está atento a isso e já tem mandado retirar, tanto o post do Facebook, quanto, eventualmente, algum tipo de abuso no outdoor. Lembrando uma outra coisa, cada outdoor de 5 a 20 mil reais de multa. Tá? Então, se o sujeito vai lá, o juiz manda retirar, no exercício do seu poder de polícia, não retirou, multa de 5 a 10 por outdoor e mais. A possibilidade dele não cumprir, ele pode responder pelo crime de desobediência. Mais um grande problema. Sim. Frederico, agora no terceiro exemplo ali, para a gente concluir o rol dos exemplos, né? Okay. A gente está falando muito de comportamento, né? Eu acho que além de ter as regras, né, e o que pode e o que não pode, é o comportamento e o que isso significa, né? Para quem pretensamente é pré-candidato e pretensamente quer ocupar um cargo eletivo, seja de prefeito ou de vereador, no caso das eleições municipais. Mas para a gente fechar esse rol de exemplos, o WhatsApp, né? O que pode e não pode agora? O WhatsApp, ele foi um problema na eleição passada, a Justiça Eleitoral realmente tem lutado contra esses mecanismos de comunicação. Por quê? Porque o mecanismo de comunicação, em princípio, é livre. A questão, assim, vocês que são da imprensa, você entende muito bem isso, Alexandre, e todos vocês que estão aí na rádio e quem está me ouvindo. A gente tem que sempre entender que a regra no mundo democrático é o quê? É a liberdade de expressão. Nós temos que poder falar tudo aquilo que a gente quer. Só que qual é a linha tênue dessa, Alexandre? Isso é muito difícil em qualquer momento. Aonde está, onde é que se ultrapassa o limite da liberdade e a gente parte para o abuso, né? A regra tem que ser sempre a liberdade de comunicação, de expressão, eu posso falar o que eu quero, mas eu tenho sempre um limite. E esses limites não é só no Brasil, no mundo inteiro a gente tem, hoje é o tema do momento, qual é esse limite. E aí o que acontece? Nesses mecanismos, como por exemplo o WhatsApp que você está falando agora, vão se criando novos mecanismos para a gente tentar, pelo menos de alguma forma, coibir os abusos. Então a legislação eleitoral, ele trouxe algumas vedações. A primeira delas é vedado o disparo em massa de conteúdo. Isso é vedado, não pode ficar passando isso. Depois é vedado também que pessoa natural, vedado essa contratação de impulsionamento e disparo de massa. Então, não pode. Então, o que acontece? A ideia aqui é que cria a possibilidade de usar o mecanismo do Facebook para que, caso, por exemplo, vamos imaginar lá que você queira participar de um determinado grupo do WhatsApp, você não pode ser colocado naquele grupo e não tiver a possibilidade de sair. Você tem que entrar naquele grupo, você tem que eventualmente querer estar naquele grupo, mas você não pode ser colocado indistintamente nesses grupos. A ideia aqui é proteger o quê?
os impulsionamentos no Facebook e a utilização do WhatsApp para esse mecanismo de utilização em massa. Então, não pode. Também as multas a mesma coisa, de 5 a 30 mil reais. Colocou alguém lá que não quer participar, eventualmente o amigo do fulano, vamos começar a falar lá, pode eventualmente responder por um crime desse. É bem complicado isso, tá? É difícil você conseguir eventualmente comprovar isso, mas nós vamos ter várias decisões no judiciário que vão dar multas e eu vou dizer para vocês, se isso for feito de uma forma muito massiva, isso pode configurar também abuso e esse abuso caçar o diploma mesmo depois. Certo. Para a gente finalizar aqui, eu acho que vamos ter outras oportunidades para falar sobre esses temas de direito eleitoral, não só propaganda antecipada, né, que é o que nossa pauta de hoje, mas com certeza a gente vai ter outras conversas daqui para frente, porque o direito eleitoral vai nos reger daqui até 1º de janeiro e olhe lá. Mas, para a gente finalizar aqui, é importante a gente também delimitar o que caracteriza propaganda eleitoral nesse momento antecipada para quem já tem o cargo público, né? Para quem já é vereador e para quem já é prefeito ou vice-prefeito e já está colocando como que diz, né? O bonde na rua, né? Nitidamente usando os cargos visando a reeleição. O que pode caracterizar nisso e, no caso, ser denunciado? Olha só, Alexandre, a questão aqui a gente fala de abuso do poder político, que é o que você está falando. Até agradeço a oportunidade, se quiser a gente vem de novo debate, porque são muitos temas, né? Realmente não dá para esgotar numa vez só, porque cada um é um tema muito específico e a gente teria que tratar algumas situações um pouco mais, mas vamos ficar aqui no nosso tema. Nesse momento, aqueles que são detentores dos cargos públicos, e a ideia da legislação eleitoral é o equilíbrio, eles devem o quê? Eles não podem utilizar das suas atividades dentro do serviço público para, eventualmente, angariarem votos. Então, um dos casos mais clássicos que a gente tem aí, que estão previstos lá no artigo 73 da legislação eleitoral e que tratam a respeito, que a gente chama de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Então, por exemplo, vamos dar só um exemplo prático para a gente não ter que estudar, são aproximadamente 7 condutas proibidas nesse caso. Vou dar os exemplos mais clássicos aí para a gente ficar naquilo que a gente tem, que é a utilização, por exemplo, da propaganda institucional. A propaganda institucional, ela tem a obrigatoriedade dela é de informar, ela é apenas de informar o que está sendo feito. A legislação determina que aqueles que fazem parte do serviço público, um prefeito, eventualmente ali o vereador, aqueles que estejam fazendo o trabalho ali, que têm acesso a essa verba de colocar, por exemplo, a propaganda institucional, ela não pode fazer menção, de alguma forma, à pessoa do candidato ou a reeleição, ou eventualmente aquele que está exercendo um cargo público. A ideia aqui, por exemplo, vamos imaginar lá que façam um outdoor e coloca outdoor. A cidade está sendo asfaltada não sei quantos quilômetros e coloca lá a foto do prefeito. Isso está fazendo o quê? Isso pode estar demonstrando, pode estar de alguma forma utilizando daquela publicidade institucional para fazer o nome dele circular. Uma outra coisa que ele pode fazer até um pouco mais, digamos assim, não tão explícita, colocar lá as cores, eventualmente, da campanha dele lá, colocou as cores da campanha dele lá. Isso também pode ser eventualmente levantado. A ideia aqui, inclusive, Alexandre, o que acontece? Nesse momento, a gente tem uma teoria que chama teoria do armazenamento tático de indícios, que é o que? Nesse momento é a hora. Eu sempre falo uma coisa importante aqui para todos os candidatos, tá? É uma brincadeira que eu faço, me permito fazer, Alexandre. Você que é candidato e você que está na política, você precisa ter 3 pessoas para ajudar você na campanha. A primeira delas, você precisa ter um bom advogado, que é aquele orientar você juridicamente. Segundo, você vai ter que ter um bom contador. O que é o contador? É aquele que vai fazer a prestação de contas de campanha para você. E terceiro, é o menininho de 16 anos. Aí o cara fala assim, mas professor, o que é esse menino de 16 anos? É aquele que vai ajudar você nas redes sociais hoje. Por quê? Porque hoje é onde vai acontecer o processo das eleições, esses 3. Então, esses 3 vão ter que ajudar você. Não tem como. Então, quem quer ser candidato, a hora de se preparar é agora. Então, imagina lá o prefeito está fazendo esse tipo de atividade institucional e está colocando ali aquilo dentro, por exemplo, do site da prefeitura, do Facebook da prefeitura. Eu não quero tratar
sobre casos concretos, desconheço qualquer situação de caso concreto aí. Mas vamos imaginar que ele esteja colocando lá, e aí o que acontece? Pode, eventualmente, ele estar se utilizando com relação a isso. Então, todas essas condutas que são vedadas, por exemplo, ao candidato nesse momento, vamos imaginar agora, o vereador está indo lá, olha, eu quero ajudar uma determinada pessoa e estou distribuindo cesta básica aqui para eles. Cuidado, isso pode ser abuso do poder econômico também. Estou mostrando aqui o que eu estou fazendo para que se utilize isso também. Então, é uma série de situações bem específicas, mas, em princípio, o poder público não pode fazer com o dinheiro público a propaganda privada de alguém. Várias situações como essa, eventualmente a utilização de cargos públicos. Vou dar um exemplo de um caso lá que teve, que foi um determinado candidato que foi fazer a distribuição de cesta básica, que tem a permissão agora em casos específicos na legislação. Vai lá e faz lá o sinalzinho dele e coloca no Facebook. Isso também pode ser considerado abuso. A questão das inaugurações. O atual mandatário, né, prefeito, ou no caso o parlamentar, o vereador, ele pode participar de inaugurações nesse momento? Tem uma data limite para isso? Eventualmente pode participar. Tem a data, só preciso depois confirmar como é que a gente vê essa data, tá? Com relação à data disso, mas tem. Ele pode participar desde que seja a data limite. Eu não tenho a data limite aqui agora, não sei como é que foi mudado isso na resolução, teremos que verificar. Tranquilo, que isso já fugiu um pouco, inclusive, do nosso assunto, que é a propaganda eleitoral, mas também que é algo que acontece nos municípios brasileiros. Frederico, conversa se foi boa, foi rápida, foi informativa. Como eu te disse, eu acho que a gente volta em outros momentos aqui para tratar de todas essas regras do calendário eleitoral. Te agradeço e deixo o espaço aberto aí para você passar os seus contatos, né? Você falou da questão que você tem essas informações nos seus canais, nos seus perfis. Deixa pra gente aí, informa para o nosso ouvinte como é que ele pode te encontrar na internet. Joia, obrigado, agradeço muito a oportunidade, quero me colocar inteira à disposição, situações novas, específicas, nós estamos totalmente à vontade aqui para vocês me chamarem. Então eu tenho lá o Facebook, Frederico Almeida, tenho também o meu Instagram, Frederico Almeida também, e eu faço cursos também, anotem aí, www.direitoeletoralnaprática.com.br, direitoeletoralnaprática.com.br, cursos que podem ser feitos através até inclusive do celular. Um curso meu que está no ar agora, que chama Direito Eleitoral de Bolso. Você entra lá, nós temos as 3 principais disciplinas lá: registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de contas. Eu, professor Alexandre Basílio, que já trabalhou em várias assessorias, treinou juízes e uma série de pessoas nesse sentido, e a doutora Denise Schlickman, que também treinou, também tem atividades no TSE relacionado ao registro de candidatura. É um valor bem acessível, você entra lá, paga no cartão de crédito lá parceladamente e vai entender essas situações. Eu digo o seguinte, Alexandre, o candidato 2.0 agora, o novo, ele vai descobrir uma série de coisas que aquele antigo que fazia daquela campanha o jeito antigo, beleza, mas quem agora tiver o conhecimento, e ainda mais agora que aquele jeito de abraçar não vai funcionar muito, porque a gente não vai poder sair na rua, quem conhecer a legislação, e esses cursos nossos fazem isso, vai sair na frente, vai conseguir o quê? Utilizar e fazer da forma correta. Como que eu faço, por exemplo, o impulsionamento? A gente ensina lá como que você faz sem ter perigo, sem ter problema, porque o que acontece? Se você pegar uma multa de 5 a 20 mil reais, já é caríssimo. O nosso curso, só para vocês terem uma ideia, é 399, é um curso bem fácil de você fazer, são 6 horas. Aí nós temos situações que falam de propaganda, outros de registro e tal, então é essa um pouco da minha atividade. Me acompanhem lá que eu estou sempre falando para vocês, direitoeletoralnaprática.com.br. Agradeço muito a oportunidade e me coloco à disposição quando que precisarem. Frederico, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos. Um bom final de semana para você, uma ótima semana que vem, né? Muito trabalho pela frente aí, com o calendário se iniciando. E é isso. Obrigado mais uma vez. Moacir, conversei agora com Frederico Almeida, professor universitário, conselheiro da Escola Judiciária Eleitoral do TRE Paraná, do Tribunal Regional Eleitoral Paraná, que nos apontou aí vários esclarecimentos sobre propaganda eleitoral antecipada, mas também do direito eleitoral como um todo. Iniciando essa primeira participação aqui no Marco Zero, com certeza a gente volta em outros momentos, né, Frederico, para abordar outros aspectos do direito eleitoral. Moacir, é isso, muito obrigado. E, Moacir, eu queria que você aí do estúdio apresentasse para a gente, então, o calendário eleitoral, como é que ficou com base na decisão do Congresso Nacional desta semana.
É contigo, Macir. Exatamente, Alexandre, parabéns ao Frederico pela explanação, né? É muito bacana quando a gente vê pessoas de alto nível colocar numa linguagem tão simples, né? O direito, né? Não usou do juridiquês, como se diz por aí. Mas voltando ao que você me perguntou, nós teremos então as eleições municipais deste ano no dia 15 de novembro. Foz do Iguaçu é uma cidade que possui menos de 200 mil eleitores e por isso vai escolher os seus representantes em um único turno eleitoral. A posse dos eleitos permanece mantida para o dia 1º de janeiro de 2021. A partir de agosto, as emissoras de rádio e televisão no dia 11 ficarão proibidas de transmitir programas ou apresentar comentários com relação a essa questão política das eleições. De 31 de agosto a 16 de setembro, realização das convenções partidárias para definição das coligações e escolha dos candidatos. As convenções poderão ser por meio virtual. No dia 26 de setembro, último dia para registro das candidaturas, início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para elaboração dos planos de mídia. A partir do dia 26 de setembro, é o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Dia 27 de outubro, divulgação de relatório pelos partidos, coligações e candidatos discriminando os recursos recebidos do Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Fundo Eleitoral e outras fontes, bem como as questões relacionadas aos gastos realizados. No dia 15 de novembro, será o primeiro turno das eleições, no caso específico de Foz do Iguaçu, turno único no dia 15 de novembro. Nas demais cidades com mais de 200 mil eleitores, teremos então o segundo turno das eleições no dia 29 de novembro. Então, apesar de pandemia, apesar de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, teremos sim as eleições em 15 de novembro, especificamente para Foz do Iguaçu. Marco Zero, onde tudo começa.